porque o passado dos jogadores da sua mesa parece apenas um arquivo e uma ficha, e não aquele motor que move toda a campanha ou pelo menos dá um pouco de gatilho à mesma. Se o background dos seus jogadores serve apenas para contexto e não para criar pressão nos mesmos, você como mestre está perdendo a melhor ferramenta de engajamento para o seu RPG. Eu sou o Mestre Nagekun e no vídeo de hoje vou te ajudar a transformar memórias em uma espécie de peso fatal para os seus jogadores, te mostrando como converter o passado dos seus jogadores em uma espécie de urgência absoluta. Então, já se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Um erro que muitas vezes nós cometemos é confundir a urgência com uma certa correria. A urgência é perceber que aquela janela de ação dos seus jogadores está perto do fim, está perto de se fechar. Os jogadores então eles sentem que adiar esse passado, adiar esse confronto, vamos chamar assim, é na verdade uma escolha de perder o passado para sempre. Um exemplo aqui, a antiga ordem do clérigo da campanha de vocês, ela está em crise. Essa ordem então ela recebeu um ultimato que ela tem que fechar em 72 horas. O personagem então, ele não tem apenas um problema, ele tem uma espécie de contagem regressiva, ele deve agir então para que essa ordem mesmo não se feche nessas próximas 72 horas. Ou se fechar é uma escolha dele e ele resolveu não fazer nada. Em The Last of Us, a urgência não vem apenas dos instaladores, mas sim da percepção do jogo que a sua chance de redenção está numa janela muito pequena, que pode fechar a qualquer segundo, no caso, a morte da Ellie. Então crie urgências em determinados aspectos da sua campanha para que os jogadores eles precisem realmente fazer algo para agirem nesse passado dos mesmos. Não precisa ser de todos, apenas de um já ajuda bastante. O mundo que você cria dentro de uma campanha de RPG não é um videogame em que aquele NPC, em que aquele vilão principal fica sentado esperando os jogadores aparecerem. Eles vão chegar aqui daqui a pouco. E eles acabam fazendo outras sidequests e nunca chegam. O passado de seus jogadores eles devem evoluir de uma maneira independente. Se o jogador então ele não interage com o passado dele, com a história que ele tem, essa história então ela não congela, ela fica parada, ele tipo... Essa história então, ela apodrece ou se transforma em algo irreconhecível para o jogador. Um exemplo aqui que um jogador então na mesa, ele tem um irmão que desapareceu. Só que esse resgate desse irmão não é um objetivo estático do grupo. Se o jogador então ele acaba demorando, talvez esse irmão dele acabe se tornando o general do grande vilão dessa campanha, talvez um grande antagonista do grupo de jogadores. O passado desse personagem, então ele mudou enquanto o jogador fazia outras coisas, ou mesmo enquanto ele dormia, fazendo um descanso longo. Pum. Acordou, se ferrou. Walter. É que eu tô com White Walker na cabeça, não sei por que eu tô com White Walker. Walter White. Então, Walter White. White Walker. Eu tô com isso na cabeça, não sei porquê. White Walker é... É o Walter Branco. O Walter Branco. Walter Branco. É meme. Eu vou falar isso, azar o teu. Em Breaking Bad, as consequências dos atos do Walter Branco, quer dizer, do Walter Branco, do Walter White, elas nunca param. Essas consequências, então, elas ganham vida e voltam a atormentá-lo meses depois. Muito mais fortes do que elas eram quando elas foram criadas. Mostra esses jogadores que esse passado deles não fica estático ali esperando eles interagirem com ele. Crie caos no passado dos jogadores. É o problema deles se eles não explorarem no mesmo. Se o jogador, então, ele consegue resolver o passado dele, resolver as pendências, resolver tudo que ele pode, sem prejudicar a campanha principal, não há realmente uma tensão. Você coloca o passado dos seus jogadores, então, uma espécie de colisão direta com a campanha principal. Eles devem escolher entre o passado deles, resolver aquele problema, ou resolver a campanha principal. Um exemplo aqui, então, o grupo, então, ele é contratado para levar o herdeiro do trono de uma cidade a outra. Obviamente que a ideia é que ele não seja reconhecido, então ele está ali, né, tipo, mais apaisana, vamos chamar assim. Quando há uma pista sobre o passado de um dos jogadores, sobre o assassinato dos pais dele, pô, aí entra aquela tensão. A gente leva esse garoto, essa criança, esse jovem para outra cidade, ou a gente busca as pistas sobre o passado do Ladino. Dilema, eles devem escolher entre um ou outro. Em Senhor dos Anéis, então, a urgência de destruir o anel impede que cada um dos personagens resolva suas tragédias pessoais. O Frodo, então, quando ele vê o problema lá em Lothlórien, que ele vê que o condado está sendo basicamente escravizado, vamos chamar assim, ele não pode simplesmente abandonar a missão e voltar para casa e ajudar as pessoas que estão lá. Ele deve resolver a quest principal, é o que ele escolhe para que o mundo fique melhor. Realmente crie caos e conflito para que os jogadores eles pesem entre a campanha principal e o passado deles. Sempre traga uma consequência para os mesmos. Pô, vamos resolver o nosso passado, beleza, fechou, você vai resolver o seu passado. Porém, o que isso vai trazer para a campanha principal? Deve ter um peso, algo que aconteça, que faça os jogadores falarem, putz, a gente não devia ter feito isso. Você também não trata o passado deles como uma espécie de evento histórico apenas. Você dá rosto, você dá voz e trata ele como uma espécie de ferida aberta. As pessoas evocam empatia e urgência muito mais rápido do que conceitos políticos ou geográficos. Eles sempre vão tentar ajudar a pessoa e não o conflito entre dois reinos, ok? O grupo de jogadores está numa taverna. Eles estão ali conversando enquanto resolveram uma quest e tal, celebrando alguma coisa assim. Ao invés de você citar apenas em boatos que eles escutam nesse lugar que o reino X caiu, você faz com que o veterano, o mestre de um desses jogadores, então ele apareça sem uma perna, sem um braço, seja o que for, totalmente maltrapilho e pede, então, um último favor ao grupo de jogadores. Um último favor àquele
personagem. O jogador então ele deve decidir qual é o próximo passo que ele vai dar. Em Better Call Saul, o passado de McGill nunca é um conceito abstrato. Ele sempre retorna na forma de Howard Hamlin ou Kim Wexler, que nome bonito, forçando decisões imediatas. Ao explorar o passado dos seus jogadores, sempre faça como eu falei, que ele tem uma voz e um rosto, algo que os faça lembrar de que eles deixaram algo para trás, que eles viveram muito, mas sempre há um ponto no passado que eles não conseguiram resolver. A certeza, ela gera conforto. A dúvida gera ansiedade e ação. Ao entregar pistas para seus jogadores sobre o passado deles, entregue apenas o suficiente para que o jogador sinta que, se ele não realizar nada naquele momento, a verdade que ele estava procurando será enterrada para sempre. O grupo de jogadores, então, ele está explorando uma determinada cidade, ou ele retorna de uma missão. Quando uma criança chega diante de um dos jogadores, entrega uma carta ensanguentada ao mesmo. A carta diz o seguinte: eu descobri quem te traiu. Eu estou no cais. Eles estão vindo. Se o jogador então ele esperar amanhecer, se o jogador esperar que o tempo passe, o informante, o autor daquela carta, então ele morrerá. E aquele passado dele então será enterrado talvez para sempre. Na série Dark, a urgência é alimentada pela falta de compreensão total. Os personagens então eles agem naquele desespero de ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, de completar o quebra-cabeça antes que o ciclo se feche. Passa que os jogadores eles têm que pesar realmente o que eles devem fazer. Eles devem explorar aquela urgência, aquele momento, aquela tensão de ai meu Deus, eu tenho que descobrir, ou deve deixar, não tem problema. Se acabar, acabou, entendeu? Mesmo quando seu jogador, então, ele deve focar no passado, focar em explorar o que aconteceu na vida dele no passado, a vitória deve ter um gosto amargo. A urgência de alta qualidade, então, ela cobra um preço do jogador. Isso prova que o passado, sim, ele é realmente perigoso, e que as consequências daquele ato, e que as consequências do que o jogador decidiu, têm consequências reais no futuro da campanha, no futuro da história do mesmo. Um exemplo aqui, então, é que o grupo de jogadores retorna ao vilarejo de um dos personagens dessa campanha que você está mestrando. Lá, então, o vilarejo é tomado por um incêndio que, nossa, vai destruir tudo ali. O jogador, então, ele resolve realmente ajudar as pessoas daquele vilarejo. Vamos ajudar aqui, porque nós somos legais, somos bonzinhos, não sei o que lá. Só que, com essa ajuda, então, os jogadores, então, eles perdem o rastro do vilão principal. Eles estavam muito próximos, talvez numa perseguição alucinante, assim, sabe? E nesse ponto, eles acabam perdendo realmente o rastro do cara. Aí que tá, agora é a oportunidade perfeita para esse vilão se fortalecer, fortalecer seu exército, fortalecer-se a si mesmo. Em Arcane, então, a urgência da Vi em salvar o Powder a leva a tomar decisões impulsivas, que acabam criando o monstro que ela mais temia, Jinx. Salvar a irmã custou a alma da irmã. Então é isso, os jogadores eles resolvem o passado deles, então deve ter uma consequência, deve trazer algo pra eles, deve ter uma consequência real, seja no vilarejo, seja na campanha, seja no próprio jogador. A melhor urgência não é aquela que nós como mestres ditamos, e sim aquela que o jogador entende, aquela que o jogador fala, caramba, se eu não resolver isso nesse determinado momento, se eu não resolver agora, vai dar merda. Você planta sinais de que o tempo está acabando. E deixa o grupo de jogadores então decidir, deixa o grupo de jogadores deduzir realmente que eles precisam correr para resolver determinada coisa. Isso não se aplica apenas ao passado. Se aplica a tudo, se aplica à campanha. Aquele conceito de, nós temos que fazer a coisa rápida aqui, que senão vai dar merda, vai dar problema. O vilão ele vai se fortalecer, o vilão ele vai se revelar, seja o que for. O grupo de jogadores então, eles resolvem realmente explorar o passado do mago da campanha. Chegando na torre onde ele foi criado, chegando na torre onde ele foi treinado, eles percebem que as flores ao redor dessa torre, então elas estão murchando numa velocidade sobrenatural. Você aqui não diz assim, o ritual está acabando, vocês têm que correr para dentro da torre e resolver esse problema. Você faz com que os jogadores deduzam, putz, a gente tem que correr, a gente tem que resolver esse problema, há algo errado aqui. Peça uns testes pra eles pum, então tá acontecendo isso. Isso é legal. Chrono Trigger é um exemplo muito legal disso, que usa a manipulação do tempo como um elemento central. Embora você possa explorar um mapa, explorar passado, presente e futuro, certos eventos então exigem que os jogadores ajam para evitar catástrofes em diferentes períodos temporais. Com o destino do mundo sempre em jogo, é isso que cria aquele conceito de urgência. Eles devem realizar as coisas de uma maneira muito rápida e se tocar, putz, a gente tem que resolver isso. Então você realmente faz os jogadores eles entendam que há uma situação que exige ser explorada à frente deles. Isso se aplica ao passado, se aplica a uma side quest que você coloca, isso se aplica à missão principal da campanha. Quando você pede o background dos jogadores, não é simplesmente para dizer para os jogadores como eu faço, vocês vão ganhar uma perícia por me passar o background. Explore o passado, faça com que a história passe, assim como acontece na sua campanha principal. Os jogadores então eles saem daqui e vão fazer uma side quest, algo vai acontecer aqui. Faça a mesma coisa com o passado dos jogadores. Se eles saíram do vilarejo deles há 10 anos, algo mudou naquele vilarejo. Talvez tenha ficado mais pobre, talvez tenha ficado mais rico. Mostre para os jogadores que explorar o passado é realmente importante. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já colocaram urgência, já colocaram algo no passado dos jogadores para eles perceberem que eles fizeram algo de errado ou fizeram algo de bom no passado? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!